Hoje quero estar encerrando uma série de mensagens. Nós temos pregado desde o dia 31, de dezembro, e no mês de janeiro o período de férias, e hoje nós estaremos encerrando uma série de mensagens que a ordem é marchar. A ordem é marchar. Avançar, marchar. Louvado seja Deus. E creio que agora nós precisamos colocar em prática, é marchar, é avançar. A palavra de Deus nos ensina, tem nos ensinado nesse tempo que Deus, Ele é todo poderoso, mas está diante de nós o desafio de obedecer a sua voz e marchar em nome do Senhor. A ordem é marchar, o milagre é Deus quem produz, é Ele quem faz. Então quero encerrar, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 ao verso 14. A ordem é avançar, a ordem é marchar, a ordem é seguir em frente, e quero nessa noite, mediante o texto sagrado, tirar alguns passos importantes para viver um novo ano, um ano vitorioso, um ano de vitória, um ano de conquistas, independente das circunstâncias. A ordem é e já caiu bastante, né? Já marcharam, já cansaram, né? A ordem é isso. Nós não colocamos o texto aqui porque é importante que você traga a sua Bíblia, que você manuseie a sua Bíblia, que você sublinhe a sua Bíblia. Por isso nós não colocamos de propósito mesmo, para que você possa trazer a Bíblia. Se você não tem Bíblia, aproxime perto de alguém, que você vai estar acompanhando o texto sagrado da Bíblia, a palavra de Deus. E comece desde já a orar. No mês de março, nós estaremos pregando uma série de mensagens sobre o tema: o milagre que você precisa, Deus tem. Então é uma oportunidade de você convidar amigos, vir participar, trazer a sua família. E esta é uma série de mensagens. O milagre que você precisa, Deus tem. Tem um hino que diz assim, né? Deus tem um milagre certo na hora certa para você também. Não é isso? Anota aí, já pode cantar domingo, né? E domingo que vem vamos estar numa noite de louvor, uma noite de adoração, noite do baú, noite de louvor, de adoração ao Senhor. Filipenses 3, 12 a 14, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo, marcho, avanço para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pai Santo, Pai bondoso, Pai amoroso, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor fala com a gente. Obrigado, Deus, porque nós queremos agradar ao Senhor, confiando no Senhor. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Coloca, Deus, fé no nosso coração para marchar, para o Deus avançar, para prosseguir, confiando plenamente no Teu poder, confiando plenamente nas Tuas promessas, para a honra e glória do Senhor Jesus, a quem nós oramos. Amém. Certamente, desde o momento em que nós começamos a pregar essa série de mensagens, começamos num texto muito conhecido, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, e ali no momento de grandes dificuldades, de adversidades, o mar à frente, o faraó atrás, os seus cavaleiros, e o povo começou a reclamar com Moisés: nós vamos morrer. E eles começaram a clamar, e Deus disse para Moisés: por que clamas a mim e ao povo de Israel? Já estão cansados de novo. Diga ao povo de Israel que marche, que avance, que prossiga. E no decorrer desses domingos, nós aprendemos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos obedecer ao Senhor.
Obedecer ao Senhor é importante reconhecer a sua voz, é reconhecer as promessas do Senhor, é reconhecer que Ele já está à frente, é reconhecer que há propósito, que os seus propósitos são maravilhosos para mim e para a sua vida, e que a grandeza de Deus se manifesta através do momento em que nós cremos no seu poder e nos colocamos à disposição do Senhor. É interessante que essa carta aos Filipenses, Paulo, de uma maneira muito especial, foi orientado por Deus para ir para a Europa, para a igreja de Filipos, para a cidade de Filipos. Ele estava no projeto para ir para outro lugar, mas Deus o orientou para que ele pudesse ir à Europa. E a importância de Filipenses foi muito grande para que Paulo pudesse ir aí até a Europa e começar, foi o ponto de partida para que o evangelho chegasse àquele povo, àquela região. Mas no momento da sua vida, no momento em que ele então, ele cumpre a vontade do Senhor, no momento que ele avança, no momento que ele vai marchar, no momento que ele obedece ao Senhor, em certas circunstâncias ele foi preso. E preso então Paulo escreve essa carta chamada Carta da Alegria. Olha que contraste, um homem preso, um homem sem esperança, sem expectativa, ele agora escreve uma carta aos Filipenses dizendo para que eles viessem se alegrar no Senhor, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Há muitas coisas que nos prenderam no ano passado, e muitas pessoas ficaram presas, muitas pessoas não avançaram, muitas pessoas não marcharam. E nós temos a oportunidade de, neste ano, neste novo ano, ainda no início desse novo ano, poder então desfrutar de viver um ano vitorioso, de poder desfrutar da companhia de Deus, de poder desfrutar dos milagres de Deus na nossa vida. E nós queremos, amados, que não há maneira melhor de começar um novo ano na presença do Senhor, adorando com o povo de Deus e buscando a direção do Filho de Deus. Entretanto, meus amados, muitas pessoas não celebram a chegada de um novo ano e vão se repetindo as mesmas coisas. Elas então apenas comemoram por terem sobrevivido ao ano anterior, e talvez isso revele algo importante. Muitas pessoas vivem sem direção, sem propósito, sem expectativa de crescimento. É por isso que o Senhor colocou no nosso coração essa série de mensagens, porque é tempo de marchar, é tempo de desfrutar dos milagres de Deus. É tempo de obedecer à voz do Senhor. Nós sabemos o texto, nós sabemos a Bíblia, conhecemos quem é Deus, mas nós também nos conhecemos. Nós precisamos avançar, nós precisamos marchar, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. E entramos, meus amados, em mais um ano, e muitas vezes com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos e os mesmos erros. E queremos resultados diferentes, mas insistimos em fazer as mesmas coisas. Isso não funciona nem na vida pessoal, nem na igreja, nem na vida espiritual. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor, nós precisamos conhecermos a palavra de Deus, conhecemos o Deus da palavra, e nós precisamos obedecer à voz do Senhor, dizendo: é necessário que marche. Diga ao povo de Israel que marche, diga às famílias que marchem, diga aos jovens que marchem, diga às crianças que marchem, porque eu estou no controle. O poder está nas minhas mãos. O apóstolo Paulo nos ensina que existe um caminho melhor. Há pessoas vitoriosas, há passos vitoriosos que podem nos conduzir a um novo nível de maturidade espiritual, de experiências com Deus. E conforme o texto lido, nós vemos alguns passos que precisamos dar, que são importantes para avançarmos, para seguirmos em frente e vivemos um novo ano vitorioso, um ano abençoado. Lembrando, Paulo estava preso, mas Paulo reconhecia que lá na prisão ele poderia marchar. Não sabemos o que sucederá neste novo ano, as adversidades, as lutas que virão, mas a ordem é marchar. Primeiro passo que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo para marchar, para avançar: reconheça que ainda não chegou lá. Se você observar no verso 12, olha o que Paulo está dizendo: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Pode ser que você esteja aqui dizendo: graças a Deus que eu já cheguei em 2026, já está bom. Mas Deus quer para você 2027, 2028, 2029, 2050, talvez a Luciana, talvez até 3015. Não importa. O tempo
nós sabemos que Deus está conosco. E Ele nos manda marchar. E Ele nos manda avançar. E o texto, então, Paulo, ele começa com humildade. Mesmo sendo um apóstolo experiente, ele reconhece que ainda está em processo. Ele não se acomoda espiritualmente, nem vive de conquistas passadas. Meus amados, o crescimento espiritual, ele começa quando reconhecemos que ainda há espaço para amadurecer. Um atleta que para de treinar porque já ganhou uma medalha, logo perde o condicionamento. E da mesma forma, o cristão que acha que já chegou lá, começa a estagnar espiritualmente. Então, se você quer um ano vitorioso, se você quer um ano de vitória, se você quer um ano que você venha sair da comodidade, comece admitindo, ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Porque Ele tem um propósito, desafios para cada um de nós. E isso abre, meus amados, um espaço para aprendizado, um espaço para arrependimento, um espaço para o crescimento, um espaço para a transformação. E não há nada melhor do que começar um novo ano na presença de Deus, pedindo que Ele nos dirija, que Ele transforme a nossa vida, que a glória do Senhor se manifeste entre nós. Mas a ordem é marchar, não existe aposentadoria espiritual, é a oportunidade que nós temos que crescer a cada dia. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E Paulo ainda na prisão, Paulo ainda escrevendo essa carta aos filipenses, ele estava dizendo, olha, a ordem é marchar, não que eu tenha alcançado, não que ainda não cheguei lá, mas ainda há propósito de Deus para a minha vida. Não pare, há um propósito especial de Deus para a sua vida, mas a ordem é marchar. Mas talvez a grande dificuldade que muitas pessoas não conseguem marchar, é porque não tem discernimento da voz de Deus. E ele começa a ouvir vozes, ele começa a ouvir na internet, ele começa a ouvir na mídia algumas informações. Meu querido, você quer reconhecer a vontade de Deus, leia a palavra de Deus. A importância de você trazer a Bíblia, a importância de você ler a Bíblia, a importância de você sublinhar alguns versículos, isso vai trazer para você amadurecimento de mensagens que as pessoas têm pregado no meio da internet, no meio da mídia. Mas Paulo nos ensina claramente, reconheça que ainda não chegou lá. Em segundo passo, para você avançar, para marchar, deixe o passado para trás. Olha no verso 13, o que Paulo diz. Irmãos, quanto a mim, ele está falando a experiência dele. Ele diz, olha, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Para marchar, para avançar, é necessário deixar o passado para trás. Paulo não ignora o passado, mas ele decide não viver prisioneiro dele. Tanto os erros quanto os sucessos podem nos impedir de avançar. A culpa, a mágoa, o fracasso, ou até de vitórias antigas podem nos paralisar. Parece que nós nos acomodamos com poucas coisas, mas Deus tem muito mais para você. Parece que nós nos conformamos com um milagre que Deus fez na nossa vida, mas Deus tem mais para você. Parece que nós nos acomodamos para aquilo que Ele tem conduzido a nossa vida até aqui, mas Deus tem mais para você, porque Ele é infinito, Ele é ilimitado, o poder está em suas mãos, e uma palavra do Senhor, tudo pode mudar, e o Senhor continua nos motivando através da sua palavra a marchar. Mas para marchar é necessário confiar nele, para marchar é necessário compreender as suas promessas, para marchar é necessário obediência. O retrovisor lhe serve para referência, não para direção. Quem vive olhando para trás, acaba se chocando com o futuro. Para avançar neste novo ano, é preciso liberar pecados já perdoados, feridas que ainda doem, culpa que Cristo já levou na cruz, glórias passadas que geram acomodação. Deus não quer que você viva preso no ontem, mas preparando para o amanhã. Quantas pessoas se decepcionam
Quantas pessoas passaram por momentos difíceis e param na vida, trazendo aquelas consequências do passado, deu errado, e ainda com medo de poder avançar, diz, pode dar errado de novo. Essa não é a atitude daquele que conhece o Deus Todo-Poderoso, porque a ordem é marchar, a ordem é avançar. E no decorrer da caminhada no deserto, quantas manifestações, quantas teofanias de Deus no meio do deserto para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode. Quantas reclamações do povo, quantas dúvidas do povo, quanta incredulidade do povo, que perderam a oportunidade de poder caminhar seguro na presença de Deus, sempre reclamando com Moisés, sempre reclamando com Josué. Mas a ordem de Deus é marchar. A ordem de Deus é avançar, e nós precisamos reconhecer, meus amados, que muitas vezes o passado, da mágoa, da dor, das feridas, nos impedem de marchar. E não há outra forma de você marchar a não ser obedecer à voz do Senhor. Paulo, ele deixa bem claro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e vou avançando. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha alvo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha uma experiência com Deus dos sonhos, o Deus de conquistas, o Deus de milagre, o Deus de promessa. E ele então relata, esquecendo-me. Paulo poderia desistir durante toda a sua caminhada, durante toda a sua trajetória, durante as suas viagens missionárias, ele poderia ter desistido. Tantas coisas seguraram Paulo para não avançar. Se Paulo tivesse recuado, nós não teríamos essas cartas paulinas na Bíblia, a palavra de Deus. Se Paulo tivesse recuado, nós não estaríamos experimentando o que Deus pode fazer na vida daqueles que se dizem sim para o Senhor, aqueles que querem marchar, aqueles que querem avançar. Deus continua escrevendo histórias, Deus continua revelando o seu poder, Deus continua nos ordenando para marchar. Esqueça, não fique preso no passado. Mas o terceiro passo e último passo, quero compartilhar com os amados irmãos, que a ordem é marchar, a ordem é avançar. O terceiro passo é prossiga com o foco no alvo, a não ser que você não tenha alvo, ou você tem até alvo, mas não tem foco. Então o terceiro passo que Paulo nos ensina é prossiga com foco no alvo. Olha nos versos 13 na parte B e o versículo 14, ele diz, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. A vida cristã é uma corrida com um propósito. Paulo, ele tinha um alvo claro. O seu alvo é viver para a glória de Deus e cumprir o chamado celestial em Cristo. Ele não corria sem direção, ele nem caminhava distraído, ele avançava com determinação. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida, determinação no seu chamado, determinação no seu foco, determinação naquilo que Deus preparou para você. As distrações têm levado pessoas a ir para outros lugares. É a função do diabo, é distrair o povo de Deus, é distrair a família, é distrair os jovens, é distrair as crianças, é distrair os casais, para que eles não desfrutem da presença de Deus. Mas Paulo nos ensina que para avançar nós precisamos ter um foco, precisamos ter uma direção. Um corredor olímpico, ele não vence olhando para os lados ou para trás. Seus olhos estão fixos na linha de chegada. Qualquer distração pode custar a vitória. Qualquer distração você pode perder os propósitos de Deus na sua vida. Por isso que os hebreus dizem, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que Paulo nos ensina a avançar, a olhar, porque nós temos desafios, nós temos propósitos, nós temos alvos, os alvos de Deus para mim e para a sua vida. Mas é preciso marchar. Eu me lembro, já disse isso aqui à igreja, na minha adolescência para a juventude, não faz muito tempo isso, que eu lembro como se fosse ontem, eu disse por um pastor, eu tinha um problema de um complexo de inferioridade muito grande, tinha mesmo. Eu me considerava, mas hoje me considerava feio,
e era difícil arrumar uma namorada, era complicado o negócio. E eu fui falar um dia com o meu pastor. Eu disse: pastor, eu quero que o Senhor ore por mim. Eu tenho uma dificuldade, não consigo arrumar uma namorada, quem eu queria não me quer, enfim, essas coisas todas e tal. E ele, muito doido, falou assim: ué, mas como é que você ora? Eu falei: ora para essa Deus namorado, e aí? E aí eu aguardo. E tu acha que ela vai bater na porta assim: oi, sou eu, tua namorada? Não, rapaz, tu tem que correr atrás. Do meu pastor, né? Mas as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, né? Depois de um tempo encontrei essa mulher linda aqui que Deus nos deu, né? Que benção. Quantas lutas, de novo, quantas lutas, quantas adversidades. Poderíamos desistir, viemos de relacionamentos difíceis, viemos de momentos difíceis, poderíamos ter parado ali. Talvez as experiências poderiam roubar a nossa felicidade. Talvez as experiências poderiam roubar o ministério que Deus nos deu. Mas nós avançamos pelo nome de Jesus. E hoje estamos aqui para a glória de Deus, porque é necessário marchar. Eu nunca esqueço, no aconselhamento para o casamento, pastor que estava nos aconselhando, pastor Celso, e ele disse algo para Jerusa, ele disse o seguinte: Jerusa, você sabe com quem você está casando? Lembra do aconselhamento? E a Jerusa assim: casando com Marcelo. Sim, com Marcelo. Mas ele é um homem de Deus, e eu vou investir no Marcelo até ele pastorear uma igreja. É uma frase que me motivou a prosseguir. É uma frase que me motivou a avançar. É uma frase que eu guardei no meu coração. Vou investir no Marcelo até ele pastorear uma igreja. Na época eu tinha a 4ª série, não tinha estudo, preparando para casar, trabalhava no comércio, comecei a estudar, levei 2 golpes, os diplomas eram falsos, roubaram meu dinheiro, roubaram meu tempo, tinha tudo para parar. Mas Deus falou: Marcelo, marche, confie no meu poder. Uma das coisas que a gente precisa também reconhecer, irmãos, que há pessoas especiais ao nosso lado que nos ajudam. Talvez você se decepcionou com alguém. Deus levanta pessoas para te motivar, para avançar, para prosseguir. Talvez você não dá mais atenção, não dá mais ouvido, você não tem mais amizades que te motiva você, porque o verdadeiro amigo motiva você a avançar, que está com você. Avance, marche pelo poder do nome de Jesus. Qualquer distração pode custar a tua vitória. Então, pergunte a si mesmo nesta noite: qual o alvo de Deus para a minha vida este ano? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Confie plenamente no Senhor. O que precisa ajustar na minha rotina espiritual? Talvez mais tempo com a palavra, mais tempo com Deus, mais tempo de oração. No mundo há onde uma correria de ganância, de busca, de poder, de ter. Mas quantas pessoas perdem a essência do ser dependente de Deus, ser obediente a Deus. Estou correndo apenas caminhando com Deus. Vitória espiritual exige foco, disciplina e entrega diária e obediência. Diga ao povo de Israel que marche. Diga a Pibas que marche. Diga a Rosângela que marche. Diga ao Léo que marche. Diga a você que marche. Louvado seja Deus. Deus não quer que você apenas sobreviva este novo ano. Ele quer que você avance. O passado ficou para trás. O presente é uma oportunidade. O futuro
está nas mãos de Deus. Nós vimos hoje pela manhã. Se você deseja um ano diferente, precisa tomar decisões diferentes. Reconheça que ainda há crescimento pela frente. Deixe o passado onde ele pertence. Prossiga com os olhos fixos no alvo. Que este ano seja um ano de avanço, de maturidade, de vitória espiritual. Decida hoje dar passos vitoriosos rumo ao propósito de Deus para a sua vida. É ação, é atitude, são passos. Nós gostamos muito quando a gente pegava nossas crianças pequenininhas e a gente ali segurava ela, dá o primeiro passo, vem com o papai, vem com a mamãe, e elas presas ali, quando ela faz isso, a gente, não é? Que legal! Aí ele ameaça cair, a gente já segura, tem umas que caem, a gente pega, levanta, assim é Deus, vem, mas Senhor, quando faz assim, ele, esse confia em mim, esse eu vou abrir as portas, esse eu vou abrir o mar, ele confiou em mim, vem mais, eu vou cair, vem, Deus segura, vem, glória. É isso que Deus quer para mim e para você. Avance, marche, dê o primeiro passo. Ele está com os braços abertos para te segurar. E se cair, Ele vai te levantar. Não somos melhores que ninguém. Se cair, Ele vai te levantar. E Ele vai segurar pela mão. Venha, venha, venha. Avance, marche. Eu estou contigo. Louvado seja Deus. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Fale com esse Deus Todo-Poderoso. Marche em nome de Jesus. Faça diferente esse ano, tomando decisões diferentes. Não deixe mais passar o tempo, você continuando sendo os mesmos. Você continuando sendo o mesmo. Reconheça que ainda há crescimento pela frente. Deixe o passado onde ele pertence. Prossiga com os olhos fixos no alvo. Decida hoje dar os passos vitoriosos rumo aos propósitos de Deus para a sua vida. E prossiga. Paulo, ele deixa bem claro, ele tinha um alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. No versículo 15 e 16 diz assim: todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Que coisa linda, que Deus de amor. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus é soberano e Ele te chama, vem. Dê hoje o primeiro passo de fé. Creia no poder de Deus. Não desista, avance. Está chamando para algo especial. Deus tem chamado para um ministério. Deus tem chamado para ser uma bênção. Deus tem chamado para algo para revelar a você. Marche. O que sucederá amanhã? O amanhã pertence a Deus. Mas eu tive tantas experiências ruins no passado. Já passou. Deus te chama hoje, outra vez. Marche, conte comigo. Dê o primeiro passo. Eu vou te abençoar. Eu vou estar contigo. Venha o que vier, eu estou contigo.